O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descansos, refrigera a minha alma. Muito bom dia. Com essas palavras da Bíblia, do salmista Davi, nós começamos mais um dia. Nós temos um supremo pastor que supre as nossas necessidades, que está ao nosso lado nos momentos difíceis, nos momentos de alegria também. Jamais nos abandona e um dia voltará aqui a essa terra para nos buscar e nos levar a viver com Ele por toda a eternidade. Deixo com você uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 12, o verso 2, onde a Bíblia diz o seguinte: o homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios ele o condena. Provérbios capítulo 12, o verso 2. Nós precisamos a cada dia viver de acordo com a vontade do Senhor. Somente dessa forma nós alcançamos a bênção de Deus. Aqueles que vivem para essa terra e não vivem para o Senhor não alcançam a bênção de Deus. O meu pedido ao Senhor nessa manhã é que a mão do Eterno esteja sobre cada um de nós e vivamos a cada dia com os pés nessa terra, mas com os nossos olhos na eternidade. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 71, o versículo 1 e o versículo 2. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, resgata-me, inclina-me os ouvidos e salva-me. Quem é de nós que vivemos desse mundo não passamos por momentos difíceis? Já ouvi algumas pessoas dizer o seguinte: foi após o pecado que o sofrimento entrou aqui nesse mundo. Mas todos nós sabemos de uma coisa: nenhum de nós que vivemos nesse mundo nos acostumamos até hoje com o sofrimento. Todos nós sofremos quando o sofrimento bate à nossa porta. Todos nós choramos, todos nós clamamos. Aqueles que vivem nesse mundo e que conhecem a Deus precisam desenvolver a cada dia a fé no Senhor para que o sofrimento seja vencido nesse relacionamento pessoal com o nosso Deus. Aqueles que estão longe de Deus e que passam pelo vale da sombra da morte, pelo sofrimento, sem o Senhor, a intensidade da dor, o sofrimento é muito pior para suas vidas. O Salmo 71 é um salmo de Davi. A cada dia que ele vivia, sabia que vivia um dia a menos nessa terra, e a velhice lhe trazia algumas inseguranças que nesse salmo ele externa, e ele busca refúgio no Senhor. Sabia que somente em Deus ele poderia encontrar segurança. Alguns idosos que viviam na sua sociedade, em vez de viverem uma vida mais ligada ao Senhor, acabavam se afastando de Deus, revelando seus maus traços de caráter, e Davi buscava em Deus forças para ajudar e viver uma vida diferente diante dos olhos do Senhor. Davi começa o Salmo 71 falando: em ti, Senhor. Davi se refugiava em Deus. Da mesma forma como um filho se refugia nos seus pais, Davi buscava encontrar consolo, segurança, força, esperança no Senhor. Ele sabia que nenhum homem nessa terra poderia ser a sua segurança nesses momentos difíceis, mas se ele se mantivesse ao lado do seu Deus, ele alcançaria todas as vitórias. E orando, cantando, buscando o Senhor na sua casa que Davi encontrava a solução para os seus problemas. Não era fugindo do Senhor, mas era abrindo seu coração a Deus. Era indo para a casa do Senhor, oferecendo sacrifícios, se debruçando diante do altar de Deus, é que ele encontrava forças para dar continuidade na sua trajetória. Davi, já idoso, olhando para o seu passado e vendo os erros que ele cometeu na vida, olhando para o futuro, deixaria sua família nessa terra, ele sabia que precisava da sabedoria de Deus para deixar os últimos conselhos e encontrar a graça de Deus para que o seu passado também fosse esquecido e perdoado. Possivelmente Davi ainda estivesse sendo atormentado por alguns erros que tivesse cometido no seu passado, mas sob a cama, idoso, Davi sabia que somente o seu Deus poderia trazer alívio para a sua alma. Se Deus era o seu refúgio e fortaleza, ele não poderia buscar ajuda em outra pessoa, ele tinha que se voltar para Deus. Somente Deus poderia perdoar os seus pecados passados, somente Deus poderia trazer a paz para a sua alma. Nenhuma pessoa, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra nos seus dias
poderia resolver os seus problemas. Somente encontrando o seu Deus de uma forma pessoal é que ele encontraria segurança, esperança, paz para dar seguimento na sua trajetória. Da mesma forma como ele suplicava, da mesma intensidade como ele iria para o templo buscar a Deus, era com a mesma alegria que ele tinha plena convicção que do mais alto trono, onde Deus estava sentado, Deus iria ouvir a sua oração. Deus iria atender o seu pedido e lhe trazia socorro, segurança para a sua vida. Davi sabia, mesmo vivendo no Antigo Testamento, que salvação, perdão, justificação só provém de Deus. Nenhuma outra pessoa poderia fazer isso pela sua vida. A sua consciência pesada, os seus erros do passado só poderiam ser apagados se esse Deus agisse no seu favor. Ele não tinha mérito nenhum, até porque era um pecador. Quantas vezes tinha transgredido a lei de Deus? Mas se ele queria encontrar paz no momento de morte, ele só encontraria refúgio no seu Salvador, para que ele pudesse viver um futuro feliz, seguro, em paz, cheio de esperança, plantar essas virtudes no coração da sua família. Ele sabia que somente Deus poderia fazer isso por ele. Primeiramente, Deus faria no seu coração e depois então ele deixaria esse legado para que a sua família pudesse usufruir e espalhar para outras pessoas. Diante de tantas inseguranças que Davi vivia, ele tinha plena certeza que o seu Deus estaria ao seu lado e o seu Deus lhe tiraria daquele poço de sofrimento, do mais profundo abismo, e lhe colocaria num lugar seguro para que ele pudesse viver. Davi usaria todos os instrumentos para louvar o nome do Senhor. Diante da providência divina, ele já agora se preparava para ir ao templo e expressar para Deus toda a sua gratidão. Davi não se mantinha apenas orando, mas os seus lábios eram abertos para louvar o nome do Criador. Mesmo antes de receber a bênção, ele já louvava, na certeza, na convicção de que o seu Deus ouviria a sua prece e atenderia o seu clamor. Aqueles que confiam no Senhor sempre irão alcançar a bênção. Davi confiava na justiça divina. Davi acreditava no juiz eterno. Davi sabia que aqueles que não confiam no Senhor sempre serão confundidos. Mas aqueles que depositam a sua confiança no Senhor sempre irão alcançar a vitória e a bênção do Eterno. Acredito que algumas pessoas que estão vivendo já uma fase mais avançada na vida, como viveu o rei Davi, a segunda fase ou a terceira idade, esses seres humanos podem em algum momento viver alguma insegurança, ter alguns medos, ou de repente em algum instante até olhar para trás e se lembrar de algumas ações que cometeram que não foram agradáveis. Mas como o rei Davi se refugiou no Senhor, acredito que cada um de nós também nesse momento precisamos nos voltar para o nosso Deus. Ele é a nossa única segurança, Ele é a nossa única salvaguarda. Tenha certeza que antes de nós abrirmos os nossos lábios, Deus, do seu mais alto trono, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração. Precisamos somar a nossa oração momentos de louvor, cantarmos hinos, expressarmos para Deus a nossa alegria. Mesmo antes dele responder os nossos pedidos, nós já precisamos ter palavras de gratidão, momento de louvor para agradecermos na certeza que Ele vai ouvir as nossas preces. É por isso que a cada dia tenho clamado a Deus, pedido ao Senhor que a nossa vida a cada dia esteja ligada à sua pessoa. Quanto mais íntimo do Senhor, mais sólida será a nossa fé. Quanto mais longe do Senhor, mais dificuldade teremos para confiar no braço do Onipotente. É por isso que nesse instante eu convido você a fechar os seus olhos, se possível, para que nós possamos estar conectados com o nosso Pai. Querido Pai, nessa manhã, mais uma vez, nos colocamos em Tuas mãos, abrimos o nosso coração, queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração, e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.